Olá, amigos. Retornamos com a nossa playlist com as séries Bem-aventuranças e suas virtudes. Eu e Maruísa Baio estamos aqui toda semana com um novo episódio. Maruísa, bem-vinda ao nosso trabalho de hoje. Olá, Orson, sempre um prazer estar na sua companhia. Olá, você que nos tem acompanhado e agradecemos sempre, não é, Orson? Pelo retorno, pelo acompanhamento, pelas palavras de incentivo. Então, graças a Deus, estamos caminhando. Que bom, é uma alegria. E hoje nós vamos falar sobre a exortação à pureza de coração. E lembrando, o primeiro vídeo, traduções, depois a virtude em si. Então, agora vamos falar sobre a pureza de coração, trazendo aqui o arquivo preparado pela Maruísa, que traz exatamente esta abordagem. Vamos falar sobre os felizes, os puros de coração. Na primeira parte, as traduções. Uma exortação, portanto, à pureza de coração. Pois não, Maruísa? Então, só lembrando por onde já passamos, nós estamos na sexta bem-aventurança, que é felizes ou bem-aventurados os puros de coração, ou exortação à pureza de coração. Já caminhamos bastante, não é, Orson? Olha só, está faltando pouquinho para a gente terminar. Só que a partir de agora, as coisas vão ficar mais complicadas. Vamos ver primeiro a questão, fazendo um apanhado geral das bem-aventuranças anteriores. Numa visão geral, lembrando que nas 2 semanas anteriores nós trabalhamos a misericórdia e ela é a grande divisora de águas entre aqueles que já conquistaram essa virtude e preparando-se, portanto, já estão em condições de se preparar para a sua própria regeneração espiritual. E nesse segundo bloco, depois da misericórdia, a pureza de coração é a primeira das virtudes. Portanto, já saímos do mundo de expiação de expiação e provas, e estamos nos preparando para o mundo de regeneração, quer dizer, o nosso mundo íntimo, né, a ser regenerado. Então, aqui, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, fazendo essa divisão das 9 bem-aventuranças em 2 grandes blocos, mas também podemos dividir as virtudes em blocos de 3. As 3 primeiras bem-aventuranças trabalham com virtudes que vão auxiliar na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral. As 3 seguintes, justeza, misericórdia e pureza de coração, são conquistadas somente no nosso convívio, na nossa convivência com o outro. Já vai ficando mais difícil. E as 3 últimas são aquelas já conquistadas pelos espíritos mais elevados, que já estão prontos para fazerem parte ali do grupo de auxiliares e cooperadores diretos de Jesus. Então, pode falar, Orson. Que bonito, né? Uma divisão didática, esse quadro aí, eu até sugiro que você fotografe a tela, tire um print, porque olha que coisa importante que aí está. Nós temos uma relação de virtudes aqui, temos as bem-aventuranças aqui, e aqui uma divisão didática em 3 pontos. Como disse a Maruísa, as 3 primeiras para dentro, as 3 próximas para fora. Aí começa a complicar, nós vamos entrar nisso. E depois para cima, meu Mais Deus. complicado ainda, mais complicado ainda. E importante destacar que nós ainda vamos precisar de muitas existências para conseguirmos conquistar todas essas virtudes. Não é, Orson? Então, nós... Pode falar. Eu ia falar que a reencarnação é o recurso que Deus oferece para a gente fazer esse trajeto. Porque, por enquanto, nós ainda estamos batendo a cabeça na humildade, na mansuetude, da confiança. A gente tem alguns momentos onde essas virtudes vêm à tona e tem outros momentos onde a gente esquece delas completamente, certo?
Mas lembrando, gente, que a grande divisora de águas é a compaixão. Sem compaixão, não estamos prontos para a conquista da pureza de coração, certo? Então, vamos às traduções. Como está no hebraico, segundo o professor Severino Celestino, no livro O Sermão do Monte, que tem servido de base e referência para nós. Bastante atenção para as palavras. Avante os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ao ser traduzido para o grego, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na tradução em hebraico, Jesus está exaltando para que a gente persevere na conquista desta virtude. No grego, está difícil, porque só é bem-aventurado aquele que já tem o coração limpo. Percebam como é sutil essa diferença, Orson. Tem uma diferença entre as duas traduções, bastante sutil, realmente. É bem sutil, porque quando Jesus fala avante os puros de coração, ele está incentivando a conquista desta virtude, que nós vamos entender o que significa pureza e por que pureza de coração. E também o que significa ver a Deus. Agora, no grego, para nós, está fora de cogitação, porque quando ele fala bem-aventurados os limpos de coração, a gente não se enquadra. Na primeira, sim. Em grego, a gente não se enquadra, porque Jesus teria dito, segundo a tradução em grego, bem-aventurados os que já têm o coração limpo. Nós não temos. Convenhamos que nós não temos o coração limpo, estamos muito distantes disso. Nem limpo, nem puro. Mas na tradução em hebraico, conforme Jesus teria falado com eles, isso é que é importante lembrar. Para quem Jesus estava dirigindo essas palavras? Ele incentivava a que as pessoas procurassem a pureza de coração. E não para aqueles que já tivessem o coração puro, que ninguém se enquadraria nesse caso. Aí o professor Severino Celestino diz assim: havia entre os judeus uma preocupação, ou seja, havia uma preocupação entre os líderes judeus com a pureza do cerimonial ou das práticas exteriores e da forma. Eram extremamente preocupados com isso, sobretudo os fariseus em Jerusalém. Doutores da lei, sacerdotes, levitas, Jesus chama a atenção para o fato de que Deus não se interessa pela pureza das formas, mas especialmente pelo caráter interior do homem, ou seja, da pessoa, que é a pureza de coração. Esse conceito reflete o hebraico, coração sadio, o coração saudável, são. E veja, Orson, como era séria essa questão da pureza exterior. Os que tivessem defeitos físicos, alguma doença de pele, alguma doença visível, não podiam entrar no templo. Fica complicado isso, hein? Só podia entrar no grande templo de Jerusalém quem estivesse purificado dentro de um número imenso de regras que eles acrescentavam aos ensinamentos da Torá. Não eram ensinamentos divinos, eram regras que eles acrescentavam. Buscando a pureza exterior, eles achavam que estavam conquistando a pureza interior. Então, veja, os que mais necessitavam de arrimo espiritual, que eram os doentes, os que tivessem alguma deficiência física, esses não podiam entrar no templo. Olha que nível chegava, certo? Inclusive, Jesus teve vários ali entreveros, né, com a questão de comer sem lavar as mãos, né? Tem várias passagens onde essa questão vem à tona e os fariseus ficavam extremamente irados com a postura de Jesus e os discípulos. Mas vamos ver o que Karl Barth Schutel nos diz
no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu vi a data dele, Orson, 1928, como você havia dito. Está Então, próximo o está centenário aí. próximo do centenário dessa obra magnífica. Como o meu livro é da primeira edição, ele não tem a numeração dos capítulos, mas essas palavras de Carbar estão no capítulo que se chama Higiene do Coração. E ele diz assim: a limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, ajoelha, levanta, as adorações pagãs, as preces cantadas e mastigadas, nenhum efeito tem diante de Deus. E é o que o pessoal mais gosta de fazer, né, Orson? Sim. Aliás, porque é mais fácil também, né? O que o Senhor quer é a limpeza, a higiene do coração. Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que caiar sepulcros que guardam podridões. Por isso, Jesus chamava os fariseus, aquele pessoal de Jerusalém, de hipócritas, de sepulcros caiados de branco por fora, cheio de podridão por dentro, porque eles falavam uma coisa, mas por dentro era outra história, né? E o Caio Barchuto sempre teve uma postura de muita firmeza, né, Maruísa? Ele Muito, não muito. poupava palavras. Não, ele não tinha papas na língua, não. Ele ia direto no ponto. E aí ele termina esse trechinho. Então, o que significa essa limpeza de coração? Nós precisamos saber como limpar o coração, como purificar. Ele diz, é ser bom, ou seja, bondade, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista, todas as virtudes que já foram trabalhadas antes da sexta bem-aventurança. É finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver a Deus. Olha que coisa fantástica. E como é difícil a gente fazer essa troca, né? Mudar essa chave, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, ao invés de buscar o mundo em primeiro lugar. É o desafio que nos está colocado aí, veja bem, né? É Nessa, finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem. Meu Deus, deixar a aparência pela realidade. e Emmanuel diz no livro, se não me engano, Palavras de Vida Eterna, onde ele diz assim, que o mal não o mal no sentido de maldade, não a pessoa má. O mal não merece a nossa atenção em tempo algum. Que coisa. E como a gente tem a atenção sempre acesa para o mal, não é, Orson? Não... Como chama a nossa atenção, não é? Como chama? Então, isso é uma ausência de pureza de coração, né, Maruísa? Exatamente. E aqui Carbar coloca aquelas virtudes que a gente já havia comentado: a bondade, a indulgência, a caridade, a humildade, a paciência, o progresso, buscar progredir sempre espiritualmente, abandonar realmente, não dar atenção ao mal e procurar o bem em tudo o que nos rodeia, o que não é nada fácil na fase pela qual estamos passando. E aí também nós encontramos com Honório Abreu, que também tem uma sensibilidade incrível para o Evangelho. Ele também, ao se referir à pureza de coração, ele também diz que a pureza de coração significa um coração sem mancha, sem manchas, Aham. limpo. O que está limpo, para que seja puro, tem que estar limpo, não é, Orson? E para estar limpo, a gente tem que varrer muita coisa para fora do nosso mundo íntimo. Então, ele fala, olha, o esforço de purificação do psiquismo. Ai, meu Deus. Então, a limpeza começa aqui, ó. É o desafio que nos está colocando.
purificação do psiquismo, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Mais difícil ainda, através das reencarnações, é o objetivo essencial de todos os seres em seu plano de aperfeiçoamento. A palavra de Jesus chega a ser literal, ou seja, ao pé da letra, pois não apenas nos sujamos moralmente, palmilhamos as veredas da delinquência ou da criminalidade, podemos comprometer a pureza de nosso perispírito. Vou voltar, Orson. Eu estou espantado do que eu estou lendo aqui. Olha o que Honório diz. A palavra de Jesus, ou seja, bem-aventurados os limpos de coração, é realmente para ser considerada ao pé da letra, não é sentido figurado. Pois não apenas nos sujamos moralmente pelos nossos pensamentos e sentimentos, quando palmilhamos as veredas da delinquência ou da criminalidade, podemos comprometer a pureza do nosso perispírito. Então, Jesus está se referindo a algo mais profundo que a nossa mente, que o nosso coração. É o perispírito, porque conforme aprendemos, não é, Orson, na doutrina espírita, tudo que fazemos, pensamos, sentimos, fica registrado magneticamente aonde? No perispírito. E olha aí, nele, o perispírito, nós imprimimos as provas dos próprios delitos. Meu Deus do céu, não tem como fugir não, Marluiz. Não. Pode continuar lendo, Orson, por Pois favor. é, de tal modo que passamos a ser livros abertos que podem ser lidos a qualquer momento por entidades desencarnadas. Quer dizer, nós somos prova viva do que fazemos, né? Qualquer um pode ler. Exato. Não dá para disfarçar. Não dá para esconder, não. Não dá. E olha, Orson, o nosso corpo físico é o nosso escudo, porque a gente consegue disfarçar pela aparência aquilo que ainda não somos. Sim. Mas quando desencarnarmos, o que vai aparecer no plano espiritual é o nosso corpo espiritual. E aí é um livro aberto. Aí não vai ter jeito de disfarçar. É isso que determina a assimilação com regiões espirituais, né? Sim, aí a gente automaticamente já entra em sintonia com aqueles que estão vibrando na mesma faixa em que estivemos. Então, aqui, Orson, nós demos esse destaque de que a pureza de coração é um processo que nós vamos conquistando nas nossas múltiplas existências. Não é uma coisa, porque, como diz a bem-aventurança, avante os puros de coração. No caso do hebraico, Jesus está exaltando para que a gente se esforce para alcançar essa pureza, não pensar no mal, procurar colocar em prática as outras virtudes, bondade, indulgência, compaixão. Não nos ajustarmos, não nos afinarmos com a criminalidade, porque essa limpeza, essa faxina vai acontecendo existência após existência. Então, ainda vai demorar bastante, certo? Vai mesmo. Que coisa impressionante essa observação do nosso Honório aqui com tanta clareza, né? Isso, eu acho que agora com isso nós terminamos, Orson, exato. Aqui nós terminamos aqui, então, essa primeira parte. Vamos falar um pouquinho mais depois e só destacar que esta bem-aventurança, gente, é muito complexa. Porque, veja, pureza, coração e ver a Deus. São 3 elementos bastante complexos numa mesma bem-aventurança. Aliás, daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil, certo? Vai ficar cada vez mais difícil, porque quando Jesus fala bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, fica fácil de entender. Mas aí ele já vem com uma que fala de pureza de coração, ver a Deus,
Aí daqui para frente, Orson, vai ficando cada vez mais difícil. Bom, nós nos encontramos no próximo episódio, então, que você está acompanhando aqui na nossa playlist, Exortação à Pureza de Coração, à Virtude. Nós vamos ver isso, e ampliando, como a Maruísa disse aí, para esse outro campo também. Vamos entender. A gente se vê já já. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Muito obrigado a você, o nosso abraço de gratidão. Até. Até.